comigo a agenda de Jesus. É interessante a gente pensar um pouco sobre isso, e Deus falou muito comigo durante essa semana, porque nós temos uma agenda. E quando nós procuramos por Deus, normalmente, viemos à igreja ou uma célula, nós procuramos porque nós temos uma razão, nós temos um motivo para poder encontrar com Ele. Só que muitas vezes a nossa agenda, ela é diferente da agenda de Jesus. Hoje nós vamos ver e tentar alinhar as expectativas entre aquilo que Jesus revela ser a agenda dele e aquilo que nós entendemos ser as nossas prioridades. No final, eu prometo a você, tudo isso vai convergir, mas em algum momento parece que as coisas não estão funcionando bem, mas acredita em mim, Jesus está trabalhando em seu favor. Você crê nisso? Diga amém. E nós vamos usar o texto de João, capítulo 11, é o texto da história da ressurreição de Lázaro, é muito conhecido, todo mundo já ouviu falar disso de uma maneira ou de outra. E aquela cidade, aquela família em Betânia, aonde Jesus tinha prazer em estar presente, era algo que ele gostava de se fazer presente, de estar ali na casa daquelas irmãs. Elas estavam vivendo uma situação em que a prioridade delas era a cura do irmão. O irmão estava doente, pegou uma enfermidade, e era uma enfermidade grave, e elas mandaram um recado para Jesus, porque a prioridade delas era que o irmão fosse curado daquela doença. Mas Jesus, ele tinha uma outra coisa em mente, a missão dele era prioritária. Não que ele não curasse enfermos, ele fez isso milhares de vezes, enquanto esteve aqui na terra, e continua fazendo hoje em dia. Mas ele, naquele momento, ele tinha uma missão de restauração e de revelar algo que era mais importante naquele momento do que a própria cura daquele enfermo, amigo dele enfermo, que era revelar a justiça de Deus através da fé e o poder de Deus para que muitas outras pessoas pudessem crer no Evangelho. Então Jesus, ele está no ramo de restauração de vidas. O ramo de Jesus é esse, ele é um restaurador, ele é salvador. Eu estava ministrando e perguntava, qual é o nome de Jesus? Quem é Jesus para você? O nome de Jesus é Yeshua, Jeová é salvação. Em português, ele seria Salvador. Jesus é o Salvador, ele é o nosso Salvador, ele veio buscar e salvar aquilo que estava perdido, e essa é a sua principal missão. E quando nós nos encontramos com essa verdade, recebemos essa verdade, nós passamos a compreender, e você vai ver isso nessa noite, que ele passa a ser muitas outras coisas para nós. Quem está me entendendo diz amém. Não saia daí, fica aí até o final prestando atenção, porque Deus tem uma resposta para você. Jesus, ele veio restaurar, buscar e salvar o que estava perdido, como uma mulher samaritana que ninguém dava nada por ela, ela se escondia de todo mundo, mas ele marcou um encontro com ela. Por quê? Porque ele é o restaurador. Ele restaurou a vida de Zaqueu, ele restaurou a vida daquela mulher que foi pega em adultério e queriam que ela fosse apedrejada, mas ele a libertou, a perdoou e disse, vai embora, ninguém te condena, nem eu, mas não volte ao pecado. Ele curou e restaurou a vida daquele aleijado no tanque de Betesda. Jesus é o restaurador de vidas, e nós precisamos entender que essa é a sua principal missão. Sabe, Jesus, ele tem o prazer de curar a sua vida, a sua enfermidade, de restaurar a sua família, ele tem o prazer de fazer você prosperar. Todas essas coisas são periféricas à sua missão principal, que é curar e restaurar você. Então quero dizer para você, na autoridade do nome do Senhor Jesus, que tudo começa na sua vida. Repete comigo, tudo começa na minha vida. Quando ele muda você, ele vai mudar toda a atmosfera e todo o ambiente que está ao seu redor. Diga, eu creio. Isso é maravilhoso. Então nós vamos ver hoje algumas coisas e vamos colocar o foco não nos problemas pessoais, mas vamos ver como Jesus, ele resolve as questões pessoais quando nós conseguimos colocar os nossos olhos nele. Fixe os seus olhos em Cristo. Deixa eu começar por aqui, repete comigo assim, nunca duvide. Nunca duvide do amor de Jesus. Nunca duvide do amor de Jesus. João capítulo 11, versículo de 1 a 5, vamos ao texto, diz assim, havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os seus cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e a irmã dela e a Lázaro. Vamos repetir esse último versículo, diga comigo, Jesus
Vamos dar nome para a irmã dela? Então Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. De novo? Agora você vai dizer assim, né, não precisa ser tão alto para não se envergonhar, mas você vai dizer assim, como eu vou dizer agora para você como exemplo, e Jesus amava o Fernando, a Nelita, o Tiago, a Daiane, o Daniel, e a família está crescendo, a Moná, a Isabel, Deus amava toda a família. Agora fale aí, fale para Deus ouvir a sua oração, diga Jesus ama, cita o nome das pessoas da sua família, vai citando, seus filhos, seus irmãos, seu pai, sua mãe, seus netos, enfim, cite, declare, fale, Jesus ama. Nunca duvide do amor de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Esse texto ele traz uma grande lição do amor de Jesus. Lázaro era um amigo pessoal dele, e Lázaro ficou doente, e Jesus demorou 2 dias para ir lá, recebeu o recado e não foi, mas ele amava Marta, Maria e Lázaro. Mas entenda, querido, que mesmo ele amando aquela família, ele tinha uma missão de restauração que era mais importante naquele momento, inclusive para aquela família. É muito importante a gente entender isso. Nesse texto você vê dizendo assim, que Maria é a mesma mulher que ungiria Jesus com óleo, derramaria lágrimas nos seus pés e enxugaria com os seus cabelos. Só que esse texto está se referindo a uma coisa que ainda iria acontecer. Era uma coisa que aconteceria no futuro próximo, né? Alguns dias, talvez alguma semana depois, mas ainda ia acontecer. Por quê? Por que cita isso? Porque de alguma maneira, essa experiência que eles tiveram mudou completamente a vida daquela mulher chamada Maria. Sabe, é isso que Jesus faz. Jesus é um restaurador de vidas. E nunca duvide do amor dele, porque às vezes nós temos uma questão, a questão de Marta, de Maria, era a cura, naquele momento ainda era a cura do irmão. Mas Jesus disse, essa doença não é para a morte. Como assim? Ele morreu. Você vai entender logo que a missão de Jesus, ela supera, diga supera. Ela supera a vida e a morte. Ela supera, ela é muito maior do que a vida e a morte. Não à toa Paulo diz lá no capítulo 8 de Romanos, que nem a morte, nem a vida, nem nada nessa existência pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você acredita nisso? Então vire para o seu lado e profetiza nessa pessoa, diga assim, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida. Se morrer, vai estar com Ele. E os problemas da sua vida, as crises que você passa, não são capazes de separá-lo do amor de Deus. Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Agora, nós passamos por crises e problemas. Quem não tem problema, levanta a mão aqui. Só o Ed levantou a mão. Problema. Eu quero dizer algo para você. Deus transforma o seu problema numa grande oportunidade de mudar a sua vida e a sua história. Às vezes a gente olha para a crise e para o problema como algo terrível. E não estou dizendo que não é. Não estou dizendo que o motivo de Marta e de Maria era um motivo qualquer. A doença era real. Tão real que matou, de fato, Lázaro. Mas sempre saiba que no meio da sua crise existe sempre uma porta de esperança. Deus tem uma resposta para isso tudo. Amém? Então, sabe, essas coisas nós precisamos entender, mas não é um entendimento que venha da mente, não é um entendimento cognitivo. Então nós precisamos, repete comigo assim, vencer as resistências pela revelação. Vamos ao texto bíblico, que é muito mais fácil, é muito melhor a gente exemplificar. Eu vou dizer, não é fácil de compreender do ponto de vista humano e natural, mas Jesus está nos ensinando a caminhar por fé. É a justiça da fé. A justiça que do começo até o final, ela vem da fé. Então é isso que Jesus, esse é o compromisso de Jesus. E então é uma grande oportunidade que Ele está nos dando de recomeçar. João capítulo 11, versículos de 6 a 16, diz assim, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judeia. E esses disseram, mestre, há pouco os judeus tentavam apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? E Jesus respondeu, o dia tem 12 horas. Aliás, ele perguntou, o dia tem 12 horas? Quem anda de dia,
não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite, versículo 10, tropeça, pois nele não há luz. E eu quero fazer uma pergunta para você antes de começar, de continuar falando no versículo 11. Será que Jesus estava falando de luz solar e de escuridão? A palavra era assim: Jesus recebeu um convite para ir a Betânia, orar e curar um amigo enfermo. E ele demora mais 12 dias. E quando ele avisa, nós vamos para a Judéia, a equipe dele, lá, os discípulos dele, os 12 dele, diz assim: mas você vai voltar para lá? Eles tentaram te matar, te apedrejar, e você vai voltar para lá? Aí parece que Jesus é aleatório. O dia não tem 12 horas. O que isso tem a ver? Quem anda de dia não tropeça. O que tem a ver isso com voltar para Jerusalém e ser apedrejado? Quem anda de noite tropeça. Mas o que isso tem a ver? Tem a ver que Jesus não está falando de luz natural. Ele está dizendo para Pedro, Tiago, João, no barquinho, para aquela galera toda, que é preciso ter revelação, luz do céu iluminando o seu coração. Ouvir a palavra é muito bom, conhecimento bíblico é maravilhoso, mas é importante que você tenha a revelação da palavra. É isso que ele estava dizendo: vocês estão andando de dia ou estão andando de noite, vocês não estão conseguindo ver a revelação, a luz do céu brilhando sobre você e revelando para você o que é a vontade de Deus. Deus não está preocupado, Jesus não está preocupado se ia voltar de noite ou de dia. O que ele estava preocupado é que aquelas pessoas tivessem revelação. Essa é a questão, irmão, é que nós tenhamos a revelação da palavra, não apenas o conhecimento. Não entre aqui só para ouvir é importante, mas isso precisa gerar fé no seu coração, porque se a fé não for gerada, o inimigo vai trabalhar para roubar a semente e trazer incredulidade, e a incredulidade vai trazendo morte, progressivamente, até que o indivíduo desanima completamente e acaba desistindo. Por isso Jesus diz: quem anda na luz não tropeça. Quem anda na luz da revelação, repete comigo: quem anda na luz da revelação, esse não tropeça. Mas quem anda na sua própria mente, no seu próprio conhecimento, quem anda na opinião dos outros, na opinião de rede social, esses acabam andando à noite, vão tropeçar, não tem a revelação de Deus sobre a sua vida. Versículo 11, vamos avançar. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. E os discípulos disseram para ele: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Mas ele dormiu ou ele morreu? Morreu? Qual era o problema dos discípulos? Faltava revelação. Eles estavam mapeando a situação de forma natural. É isso que eu estou falando para você. É isso que o Espírito Santo está ministrando no seu coração. As coisas que acontecem na sua vida, elas podem ser físicas e naturais, mas elas têm uma resposta espiritual. E quando você busca essa revelação, naquele que tem a revelação, você vai ter a resposta certa para sair da situação aonde você se colocou, ou aonde colocaram você, ou aonde você está passando, seja lá o motivo que for e a razão que for. Então eles não conseguiam entender isso. Então Jesus disse para eles claramente, versículo 14, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, olha o que ele está dizendo: Lázaro morreu, mas isso é para o bem de vocês. Uma experiência ruim nem sempre é para o seu mal. Nesse caso, ele estava falando claramente: ele morreu e eu demorei aqui, mas isso é para o bem de vocês. Ele está falando para a equipe dele, mas também era o bem para a família, era o bem para todas aquelas pessoas que estavam lá perto dele. Jesus está no ramo da restauração, ele é o meu e o seu Salvador. Então é para o bem de vocês. Estou contente por não ter estado lá. Como assim? Jesus não foi lá salvar o rapaz, curá-lo? Mas eu estou contente por não ter estado lá, dizia Jesus, para que vocês pudessem crer. Mas chegou e disse assim: vamos até ele, vamos lá. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros. Interessante isso, né? Ele não falou na frente de Jesus, mas ele reuniu a patota. Talvez Jesus tenha ido ao banheiro, foi em algum lugar, foi descansar. Ele reuniu a turma lá e disse para eles assim: nós vamos também para morrermos com ele? Olha o motim. A ideia: deixa ele sozinho, ele quer morrer, problema dele. O que faltava em Tomé? Tomé é o mesmo que quando Jesus ressuscitou disse o quê? Eu não acredito.
O que faltava em Tomé? Revelação. O que falta em nós? Revelação. Iluminação da palavra, revelação. Por isso eu tenho dito tantas vezes, nós precisamos orar ao Pai das luzes, que nos dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Jesus. É isso que muda a história da vida. Porque quando você está na crise, no problema, no dia a dia, amanhã, quando for trabalhar, na dificuldade, na situação que se apresenta para qualquer um e para todo mundo, é nessa hora que você precisa ter a revelação da palavra. É nessa hora que você pode confessar a palavra, não confessar o pecado, mas confessar a palavra e ter a libertação, ter a graça abundante e a paz que domina o seu coração. Por isso Jesus dizia, quando vocês tiverem aflições, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu teria dito para vocês, vou preparar lugar. Não se perturbe, não se apavore. Eu sou o teu Deus, eu estou ao seu lado. O que faltava para aquele pessoal? Faltava exatamente revelação. Por isso Jesus diz que quem anda na luz da revelação não tropeça. Mas quem anda à noite, sem luz, sem revelação, esse tropeça. Ele não está falando, obviamente, de luz natural, mas da necessidade de cada um de nós termos revelação. Então, de fato, Tomé tinha até alguma razão. Alguém ia morrer, mas não era ele. Vire para quem está ao seu lado, diga assim, você não vai morrer. Diga para outra pessoa, você não vai morrer. Vocês não vão morrer por quê? Porque Jesus já morreu no lugar de vocês. E mesmo que você seja chamado por Deus em algum momento, você não morre, você dorme. É disso que ele estava falando de Lázaro. Isso é uma revelação. O crente não morre, o crente adormece. Ele vai viver para sempre com o Senhor. Quando os olhos se fecham aqui e ele acorda lá, ele já vai acordar completamente diferente. Não tem mais dor, não tem mais cansaço, não tem mais problema, não tem mais dívida, não tem mais nada. Agora ele está livre de todas essas coisas. É por isso que ele diz dorme. No Novo Testamento não se fala de morte, se fala que o crente dorme. Descansa, vai estar com o Senhor, e é disso que ele está falando. Então, Tomé tinha razão, Jesus ia morrer, mas só Jesus morreria, e ele morreria pelo pecado de todos. E essa era a revelação que eles precisavam ter, e eles não conseguiam ter. Mas nós, diga eu, hoje aqui nós temos questões, nós temos problemas e nós temos situações. E o que Deus está dizendo para você nessa noite é que em Jesus Ele quer endireitar os seus caminhos. Ele estava ali, através da revelação, endireitando o caminho dos 12, endireitando o caminho daquela família e de muitas outras pessoas. Nós temos prioridades. Nós temos as nossas prioridades, cada um de vocês aqui tem as suas, e assim como Maria e Marta, as suas prioridades também são relevantes. A cura da enfermidade, a restauração da família, sei lá, uma prosperidade financeira, abrir uma porta de emprego, o filho voltar das drogas, trazer o marido de volta que abandonou, restaurar, enfim, todos nós temos prioridades importantes, mas a prioridade de Jesus é ajustar a sua vida para que as suas prioridades possam ser consequência disso. Eu vou mostrar para você o texto de Provérbios capítulo 3, versículo 6, diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Qual é a resposta? Reconhecer Jesus, ter a revelação de Jesus. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele, completa? Endireitará as suas veredas. Vamos botar uma outra tradução. A NVT diz assim: busque a vontade dEle em tudo o que você e Ele. Isso é revelação, isso é luz. Antes de fechar o negócio, pergunte para Deus, receba a paz e não faça bobagem. Antes de casar, antes de namorar, antes de aceitar um emprego, antes de contratar alguém, antes de qualquer coisa. Nós nunca lembramos disso, a verdade é essa. Mas depois a gente ora: Senhor, abençoa a minha decisão. Jesus quer consertar a nossa vida, irmão. Eu lembro que alguns anos atrás, uma irmã que fazia parte aqui da igreja, um casal, e o marido estava afastado, e ela também estava afastada, e eu estava conversando com ela, era uma colega antiga, e ela dizia assim: será que Deus, o que Jesus quer para restaurar o meu casamento? Para restaurar a minha família? E falava dos problemas de casamento dela. Eu dizia para ela: olha, Deus não vai restaurar o seu casamento. Como assim? Deus quer restaurar a sua vida. O compromisso de Deus é restaurar você. Uma vez que você é restaurado, aí a sua família será restaurada. Está me entendendo? Amém? Confia no Senhor.
todos os seus planos e todos os seus caminhos, e Ele vai endireitar as suas veredas. Lá o Salmo 37, entrega o teu caminho, confia nele, e Ele vai resolver todas as suas coisas. Quem diz um amém, dá um aplauso ao Senhor Jesus. Então existia alguma coisa que Jesus queria ensinar, por isso Ele demorou 2 dias ali. E eu vou dizer algo para você, nós precisamos fazer uma escolha definitiva entre a justiça própria e a justiça da fé. A justiça própria são os nossos direitos pela nossa conduta, e a justiça da fé são os direitos que nós temos em Cristo, não porque nós merecemos, mas porque Ele merece, porque Ele pagou. Então essa é uma escolha que a gente precisa fazer, e eu quero caminhar com isso um pouquinho com vocês agora na sequência desse texto. Quando nós estamos tristes, muitas vezes nós tentamos justificar a justiça própria, nós tentamos justificar determinadas situações e não conseguimos perceber que Deus está lidando conosco. O diabo está me atacando, nem sempre. Às vezes é Deus trabalhando nas circunstâncias para endireitar os seus caminhos, consertar os seus caminhos, porque Ele quer acertar a sua vida. Porque uma vez a sua vida estando acertada, muitas coisas vão ser acertadas, além de você e ao seu redor. Nós vimos outro dia aqui na pregação a respeito da mulher samaritana, uma única mulher ganhou a cidade, um endemoniado gadareno, quando a vida dele foi consertada, Jesus não precisou ir a Decápolis, 10 cidades, o próprio ex-endemoniado foi. Uma pessoa restaurada restaura muitas outras pessoas, então Deus está preocupado em restaurá-lo. Às vezes a gente está tão preocupado, restaura a minha esposa é isso, a minha esposa é aquilo, sabe? Senhor, o que eu posso fazer para restaurar? Deixa Jesus restaurar a sua vida, Ele restaurando a sua vida, o restante será a consequência. Eu posso dizer isso biblicamente, teologicamente, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Cristo, e todas as outras coisas vos serão. Você consegue crer nisso? Sabe, o contrário disso é ansiedade. E a nossa ansiedade, Deus não trabalha na nossa ansiedade, Deus trabalha na nossa fé. Eu sei que é difícil. A ansiedade é uma coisa que hoje está aí enraizada em todo lugar, e as pessoas proclamam isso de uma maneira muito enfática, mas Deus trabalha na fé e não na ansiedade. A ansiedade é pecado. Deus quer acabar com a ansiedade do seu coração. E quer dizer para você, tenha calma, vai dar tudo certo. Vire para quem está ao seu lado e diga assim, não se desespere. Vai dar tudo certo. Por isso nós somos prisioneiros da esperança. O que Jesus faz é revelar a glória dele, e às vezes o seu problema, ele é simplesmente uma oportunidade. Mas para Marta e Maria, se Jesus tivesse chegado um pouquinho antes, Lázaro não teria morrido. João capítulo 11, 20 a 27 diz assim, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora, vamos repetir esse versículo comigo? Mas eu sei, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Olha como é a contradição de quem não tem revelação. Às vezes a gente tem uma palavra que parece ser uma palavra de fé, mas é apenas um discurso. O que Deus quer trazer sobre a sua vida nessa noite é revelação. E até o final dessa mensagem, você vai sair daqui com uma resposta de Deus para a sua vida. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo agora, diz o versículo 22, eu sei que o Senhor te dará tudo aquilo o que você pedir. Sabe? E é verdade, Deus sempre responde ao pedido de Jesus. É por isso que nós podemos orar, porque nós estamos nele. Mas vamos voltar aqui ao assunto, para eu não ficar vagando por aí. Então Marta responde, aliás, Jesus diz, versículo 23, o que Jesus diz para Marta? O seu irmão vai? Marta tinha acabado de dizer, eu sei que tudo que o Senhor pedir, Deus dá. Aí Jesus diz para ela, seu irmão vai ressuscitar. Ela acredita? Não. Ela responde bíblica e teologicamente e diz para Jesus assim, versículo 24, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. E Jesus deve ter pensado, quem anda de dia, ou seja, quem anda sobre a luz da revelação, não tropeça. Mas quem anda de noite,
na luz das suas ideias, da sua religião, das suas filosofias, dos seus pontos de vista, esse tropeça. 25, Jesus diz para ela, né? Eu sou a ressurreição. Mas entenda, essa palavra, essa expressão, eu sou, é uma revelação de Deus. Lá no Monte Sinai, quando Deus se revela a Moisés, e Moisés pergunta, quem é o seu nome? Como é que eu vou chamar você? Quem é que está me enviando? E Deus disse para ele, eu sou, enviou você. Diz isso para eles. E agora Jesus, ele repete, João apresenta essa mesma expressão pelo menos 7 vezes no seu livro. E agora ele está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E aí ele insiste, porque essa é a chave que muda e que vira a história. Você crê nisso? Ele não pergunta, você sabe? Porque saber ela sabia. Mas ela pergunta, você crê? Você é capaz de crer? E Jesus repete isso ao longo do seu ministério. Se você crê, tudo é possível que crê. Vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. A crer. Quem crê certo, vive certo. Agora parece uma utopia, diante da sabedoria do mundo, confiar numa palavra de Deus, mas é a palavra de Deus que muda a história, não é a palavra do homem, não é o conhecimento. Eu estava lendo sobre o neurocirurgião, falando, ele botou um post para chamar a atenção, ele conseguiu, chamou minha atenção. E ele bota assim, ciência e religião não se misturam. E ele começa a falar. E lá no seu post, assim, no carrossel, né, lá no Instagram, ele está dizendo, eu sou um neurocirurgião. Eu abro a cabeça das pessoas. E quando você abre uma cabeça da pessoa, fecha, a pessoa sai dali curada, ciência e religião não se misturam, porque a ciência não explica, foi Deus. E começa a contar casos. Uma pessoa morreu na minha frente. Não tinha mais saída, não tinha como ressuscitar. Mas quando a família entrou e segurou na mão do morto, ele acordou. Ciência não se mistura com Deus. Quem foi? Foi Deus. E ele disse, citou muitas coisas, isso acontece todo dia. É por isso que Jesus insiste conosco. Você crê nisso? Eu não sei qual é o seu problema. Se o seu problema é a sua família, ele está dizendo, eu sou a solução para a sua família. O problema delas é que Lázaro morreu, primeiro porque estava doente, agora morreu. Ele diz, eu sou a ressurreição. Você está perdido? Ele é o caminho. Você não sabe o que fazer? Ele é a verdade. Tu está morto na sua vida? Ele diz, eu sou a vida. Sabe, você não sabe de nada, Ele é a resposta. Ele é. Entenda isso, repete comigo, Ele é. Essa é a revelação que precisa ser dita. Nós estamos acostumados com a coisa natural. Deus quer nos revelar coisas extraordinárias e espirituais. Por isso eu pedi, vamos orar um pouquinho mais. Levanta a mão. O que é levantar a mão? Levantar a mão é chato. Não, levantar a mão é sinal de rendição. Bater palma é sinal de adoração. Você marca o ritmo e adora Jesus. Aplaude, declara quem Ele é, a grandeza dEle. Quanto mais você o reconhece, mais Ele se move na sua vida. Quanto mais você é indiferente para Ele, na sua filosofia, menos você tem e recebe dEle. Agora, para que nós viemos aqui? Eu vim aqui para receber do Senhor. Sabe, eu vim aqui para receber de Deus. Eu não vim aqui só para entregar aquilo que o Senhor mandou, porque aquilo que eu estou entregando para vocês eu já recebi no meio dessa semana. Já me virei na cama, já chorei, já ajoelhei, já recebi de Deus um monte por causa disso. Deus tem revelação para a sua vida e para a sua história. Ele é a resposta. Ele estava dizendo para Marta, eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Ele não vai ressuscitar no último dia, mas mesmo que seja assim, ainda que esteja morto, viverá. E ele pergunta, você crê nisso? Marta responde assim no versículo 27, sim, Senhor. Repete. Eu tenho crido que tu és Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Eu sou. Eu tenho uma conexão muito grande com o Salmo 103, eu escrevi um livreto em cima desse Salmo, e eu acho que eu vou escrever uma enciclopédia em cima disso. Algumas semanas atrás, depois da palavra profética que eu recebi aqui, de revelação, que todo mundo que estava no aniversário da igreja aqui ouviu, se eu pudesse proibir essas coisas, ia ser pessoal.
mas não posso. Não tenho poder para isso. E assim, as lutas, elas aumentam. Por quê? Porque o diabo quer me matar. Eu não sei se ele quer me matar, ele não vai conseguir. Não pode. Não tem como. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente eu descanso. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu creio. Ele me cobre com as suas penas e debaixo das suas asas eu estou seguro. Porque a sua verdade, a sua palavra é o meu escudo de proteção. Pelo que não temerei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Aleluia. Então a gente passa pela prova, mas que prova é essa? A prova é olhar para Jesus. E o que eu estou dizendo para você é que a gente olha para o problema. A gente olha para o problema e a nossa oração todo dia. Eu sei que você ora todo dia, mas você está orando todo dia pelo problema. Você quer que aquela enfermidade saia do seu corpo e é positivo. Você quer que aquele problema familiar, que aquela questão de relacionamento, eu já repeti isso várias vezes, você tem o seu problema, você tem a sua crise e você ora por isso. E às vezes não ora nem com tanta fé porque acha que não merece. Mas quando você tem a revelação de Jesus e entende que o merecimento não é seu, é dele, ele já pagou o preço por você, ele é o Redentor, nós cantamos aqui, ele pagou o preço, ele redimiu você, não tem a ver com o seu merecimento, não é a sua justiça, é a justiça dele, você pode orar, mas mesmo assim você está orando só pelo problema, o que Deus quer é que nós olhemos para Jesus, diga olhar para Jesus. Aí o Salmo 103, ele diz assim, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Ele está ministrando para a sua mente, para a sua alma. Ele diz, está com problema? Bendize a minha alma ao Senhor. Está com dor? Bendize a minha alma ao Senhor. Está com vontade de pecar? Bendize a minha alma ao Senhor. Está passando pela dificuldade? Bendize a minha alma ao Senhor. E não se esqueça, alma, de nenhum dos seus benefícios. E aí ele cita 6 benefícios, 6. Esses benefícios mudam a história da vida de qualquer pessoa. Eu estou correndo atrás deles. Mas descobri que estava correndo errado. Duro é correr errado. Quem joga bola sabe que correr errado é terrível. Corre, cansa, não produz nada e no final perde o jogo. Está correndo errado. O que faltava? Revelação. O que está faltando para nós? Revelação. Vou dar a revelação para vocês, que eu recebi. Então não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. E o versículo continua dizendo assim, é Ele que perdoa todos os nossos pecados, é Ele que sara todas as nossas enfermidades, é Ele que redime a nossa alma da cova, livra a nossa vida da morte, é Ele que nos coroa de graça e de misericórdia, é Ele que enche a nossa boca de bens, é Ele que nos faz prosperar, é Ele que renova a nossa juventude como a da águia. E quando eu li aquele texto, eu achava aquilo maravilhoso. Por quê? Porque os meus pecados foram perdoados, e os seus também. Diga amém. Porque as minhas enfermidades já foram saradas, amém, porque Ele me livrou da morte, mais de uma vez, amém, porque Ele me cobriu e me coroou de graça e de misericórdia, Ele me dá longevidade, Ele muda a minha história, é Ele que me faz prosperar. Mas a gente fica olhando prosperidade, renovação de juventude, graça de Deus, misericórdia do Senhor, cura de enfermidade, perdão de pecado, prosperidade, e o mais importante a gente não consegue prestar atenção. Porque dentro dessa frase, o mais importante é Ele. Você quer o perdão do pecado? É Ele. Você quer a prosperidade para a sua vida? É Ele. Você quer ser curado da sua enfermidade? É Ele. Eu recebi aquela palavra aqui, o Gleice me trouxe aqui o WhatsApp, uma mensagem que Deus mandou para ele. Deus manda mensagem para o WhatsApp. Mandou para ele mandou para mim no Zap. Aí eu botei o óculos aqui para ler, porque a minha renovação de juventude está melhorando, tá? Daqui a pouco eu vou estar lendo sem óculos. Eu não estava enxergando mais o relógio da 44, que o Isaías botou lá para ele não pregar 1h30. Aquilo foi para ele, não foi para mim. Alguém botou lá, né? Está gravado aqui, ele vai ouvir depois, né? Eu não estava conseguindo enxergar, mas no fundo da parede, o número. Hoje eu estava enxergando aquilo perfeitamente. Eu pensei assim, o que é? Deve ser para eu falar menos, né? Porque eu estou olhando a hora, não posso passar do horário. Mas é porque Ele renova a minha juventude. É Ele. Os nossos olhos precisam estar nele.
É por isso que ele reuniu Marta e disse para ela assim: se você estivesse aqui, essa é a justiça dela, meu irmão não teria morrido. É verdade. Mas ele demorou mais 2 dias, porque ele queria manifestar a glória dele e botar fé no coração dela. E ele dizia para ela: Marta, eu sou a ressurreição. Eu sou a cura, eu sou a verdade, eu sou a resposta que você está precisando. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Jesus é a resposta. Ao invés de você ficar focado no seu problema, foque em Jesus. E quando você foca nele, ele é a resposta para o seu problema. Diz amém? Eu vou te dar 20 segundos para baixinho, baixinho. Não é pensamento, é falando baixinho, baixinho, baixinho. Baixinho para a pessoa que está do seu lado não ouvir. Diga o nome do seu problema baixinho e diga assim: Jesus é a resposta. Enquanto isso eu vou tomar um gole d'água. Eu demorei um pouquinho mais porque tem gente que está fazendo uma bíblia de problema, né? Tem um grande rolo. Mas seja qual for, uma dessas questões, ou todas elas juntas, Jesus é a resposta. Sabe, em resumo, a expectativa dele a expectativa nossa é que nós precisamos olhar para Ele e não para o problema. E quando nós olhamos para Ele, cremos nele, na justiça que vem dele, esse problema ele é periférico, ele vai ser resolvido. Porque se a nossa fé estiver baseada apenas na resolução de problemas, cada semana você vai ter um novo problema. O diabo nunca vai deixar você sem um problema, porque ele vai estar sempre fazendo você ficar ocupado. Igual o ratinho, o hamster naquela rodinha, correndo, 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 sem sair do lugar. Então os nossos olhos não estão nos nossos problemas. Os nossos olhos estão em Jesus. Mas não se apavore não, Ele vai resolver o seu problema. A mensagem que Ele mandou para mim, o Senhor está renovando o seu sangue. Ele está curando você. Eu, amém, recebo. Mas os meus olhos estão em Cristo. Eu já aprendi isso. Eu quero ser curado? Quero. Eu quero restauração? Quero. Eu quero ouvir, quero. Eu quero todas as 6. Tudo. Porque tudo que Jesus conquistou na cruz é meu direito e minha herança. Se é meu, eu quero. Mas eu não estou brigando por aquilo que eu quero. Eu estou olhando para Jesus. Quem está me entendendo diz amém. Oh, meu Deus. Sabe, Jesus está revelando o seu amor. Esse texto, João 11:35, de Jesus chorou. Jesus chora por causa do pecado. Ele não chorou porque Lázaro morreu, ele sabia muito bem que ia ressuscitar Lázaro. E mesmo que não o fizesse, Lázaro está no céu. Ele chorava porque o povo não conseguia ver. Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Porque o Deus desse século, diz Paulo, cegou o entendimento das pessoas. Mas é através da loucura da pregação. Veja que não é através do milagre, é a loucura da pregação, em que um pregador como eu, ou como tantos outros que tem por aí, prega uma palavra e o Espírito Santo convence o seu espírito de que essa palavra é verdade, de que você tem que olhar para ele, e quando você olha para ele, você tem vida. É assim, é o método de Deus, é a forma dele vivificar. O Deus que vivifica os mortos, é assim que ele age. Vamos ao texto, João 11:28-37. E depois de dizer isso, foi para casa, Marta, né? E chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos pés de Jesus e disse a mesma coisa que a irmã: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E ao ver, chorando, Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus, diz o texto, agitou-se no espírito e perturbou-se. Perguntou Jesus: onde o colocaram? Vem e vê, Senhor, responderam eles. Versículo 35, Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles, sempre tem alguns deles, disseram: ele que abriu os olhos ao cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Agora é a vez de Maria ser confrontada entre a justiça
própria, a justiça dela e a justiça da graça, a justiça de Deus em Cristo Jesus. Essa é a mulher que sentava aos pés de Jesus. Essa é a mulher que derramaria as suas lágrimas aos pés de Jesus, que secaria com seus cabelos e que ungiria com perfume de bálsamo muito caro, muito caro. Mas naquele momento era o presente, ela estava sofrendo a dor da morte, a dor da perda. Mas ela também teria a revelação de que Jesus é a resposta para o seu problema. Agora, a falta de revelação comovia Jesus. Por isso Jesus chorou. Sabe, Jesus lamenta a falta de revelação, mas a revelação, a palavra está sendo pregada, e o Espírito Santo é que traz luz ao seu entendimento. No meio da sua crise, eu estou lhe dizendo, nessa noite, a resposta de Deus está chegando para você. Amém. Talvez para alguns já tenham chegado, porque enquanto eu estou falando, Ele está falando com você, o Espírito ministra no seu espírito, que você é filho de Deus, amado do Pai, e que Ele está preocupado e interessado na sua crise, no seu problema. A única coisa que Ele quer é chamar a sua atenção, tirar a sua atenção da crise do problema e colocar os seus olhos nele. Nele. Certamente essa experiência toda fortaleceu Maria, e por isso lá na frente, alguns dias depois, ela foi extravagante, porque agora não havia mais limites para ela. Ela entendia a profundidade do amor de Deus por ela, e o que ela poderia fazer em troca desse amor. Sabe, quem viveu o pecado extremo, ou quem viveu no limiar da morte, da dificuldade, da crise, e Deus restaurou, essas pessoas têm completa convicção do grande amor de Deus pela vida delas. Essas pessoas não têm limite na sua adoração, no seu culto, na sua devoção, na sua oferta, na sua entrega. Nada é mais importante do que a presença de Deus, porque é isso que renova, é isso que restaura, é isso que cura, é isso que liberta. Jesus chorou por causa da nossa dor, e o sepulcro é o fim da linha. Ninguém gosta de ir a sepulcro, ninguém gosta de ir a cemitério. Mas Jesus estava chorando a dor daquelas pessoas, porque daqui a mais alguns dias seria a vez dele de morrer, de uma vez por todas as pessoas, por todo mundo, incluindo você e eu. Diz amém? Ele devolveria o sorriso, diga sorriso. Ele devolveria o sorriso para aquela família, ele devolveria a alegria para aquela família, mas o foco precisava estar nele. Sabe, em Jesus há o poder, diga comigo, o poder da ressurreição. A comoção ali era total, tão grande como a perplexidade por aquilo que aconteceria em instantes. Então, chegando ao sepulcro, ele diz bem alto, retire a pedra. Repete comigo. Vire para quem está ao seu lado, diga: a palavra de Deus para você nessa noite é: retire a pedra. João 11, 38 a 44 diz assim: Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. A mulher não tinha recebido revelação ainda. Ela disse: eu sei que o Senhor, Deus ouve tudo que o Senhor pede. E ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso? Eu creio que o Senhor é o Messias. E agora ele chega na beira do sepulcro e diz: tira a pedra. E ela diz: não. Às vezes a gente não quer que Deus faça o milagre. A gente não permite que Jesus faça o milagre, porque a gente não quer remover a pedra da nossa convicção. Eu não concordo com isso. Isso não é uma questão de concordar ou de discordar. Nenhum de nós tem a condição, a capacidade ou o poder de discordar daquilo que Deus diz. E é inútil ficar guerreando essa guerra. Você tem uma guerra inútil, é lutar contra Deus. Mas há quem queira. Paciência. E ela estava fazendo isso. Nós somos os grandes impeditivos do milagre acontecer. Porque a gente não está disposto a abrir mão da pedra. A pedra nos protege. Nos protege do fedor que está dentro da sepultura. Por mais que a gente queira ter o contato novamente com aquilo que está lá dentro, é melhor não mexer nisso. Sabe, talvez tenha alguma coisa escondida aí dentro de você, que você colocou uma pedra sobre isso, pensando: eu enterrei esse assunto, não quero mais saber disso. Mas Jesus quer restaurar, Jesus é o Salvador, Ele é o restaurador, passa pelo processo de retirar a pedra. E Jesus fica comovido, porque as pessoas não conseguem ter essa noção: Senhor, cheira mal, vai mandar tirar a pedra. Vou, tira a pedra. Você quer ver a glória de Deus? Tem que tirar a pedra.
Você quer ver o poder de Deus na sua vida? Tem que tirar. Você quer ver o milagre? Tem que tirar. Por quê? Porque o grande motivo, naquele momento, era Lázaro. Ele estava lá dentro, ele estava morto. E ele precisava ouvir a voz do Filho de Deus. Até os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Quando ele voltar, a Bíblia diz que os mortos com Cristo ressuscitarão primeiro. Vai ser um touro. Imagina o sujeito que morreu e foi jogado o corpo no mar, comido por tubarões. De alguma forma, Deus vai restaurar aquele corpo. A Bíblia diz que o mar vai dar os corpos que estão nele. Aqueles que foram cremados, que virou poeira, que alguém jogou no ar. De alguma forma, Deus vai restaurar e vai dar um corpo novo para aquela pessoa. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E ali diante deles estava o autor da vida, aquele que se dizia: eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou o autor da vida, eu proclamo a vida, eu chamo a existência a vida, eu não tenho nada a ver com morte, a minha palavra é a vida. E ele está dizendo: tira a pedra. E às vezes, querido, irmão, irmã, nós estamos mantendo uma pedra que está impedindo o milagre de acontecer na nossa vida. Tire a pedra, disse ele. Marta disse: não, Senhor, já cheira mal, isso já faz 4 dias. E Jesus insiste no versículo 40, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? E eu estou lhe dizendo e repetindo as palavras de Jesus: se você crer, você verá a glória de Deus. Qual é a moeda? Crer. Qual é a atitude de fé? Tirar a pedra. Tira a pedra. Eu não sei o que você tem escondido ou guardado atrás dessa pedra, mas nessa noite, se você quiser ver o milagre, você vai precisar tirar a pedra. A pedra que está escondendo o seu ressentimento, que está escondendo a falta do perdão. Eu mandei a mensagem na lista de transmissão essa semana, nos dias aí, e dizia assim: se você quer ser abençoado, abençoe aquele que te persegue, ore pelo seu inimigo. Aí alguém chegou para mim e perguntou assim: essa aí foi para quem? Eu falei: não foi para ninguém, mas se a carapuça cabeu em você, coube em você, foi para você mesmo. Isso é uma palavra de revelação. Tem que tirar a pedra, irmão. Tem que tirar a pedra. Como é que você quer ser abençoado se você não consegue abençoar? Porque você não sabe o que eles fizeram comigo. A gente não tem noção do que eles fizeram com Jesus. Tinha que tirar a pedra. Eu sei que essa pedra é pesada, mas Jesus não moveu um dedo para tirar a pedra. Quem teve que tirar a pedra foram eles mesmos. Porque aquilo que Jesus ia fazer, ninguém podia fazer. E no final, a pedra foi removida. Eu não estou rindo de vocês não, tá? É um particular aqui. Mas Jesus disse para você assim: diz para eles que é inútil. Mais cedo ou mais tarde, essa pedra vai ter que ser removida. Quem já se ralou e colocou um band-aid? Aquele band-aidzinho abençoado, que bota em cima dos pelinhos da sua perna ou do seu braço. Mas chega uma hora que tem... remove aquele band-aid. Diz que o pessoal de hoje, Leão, é Nutella, porque o metiolate não arde mais. Não sabe o que era. Qual a melhor forma de remover um band-aid? Vamos puxar bem devagarzinho? Um pouquinho de cada vez, para sentir a dor. Ou você puxa de uma vez e arranca? Remove essa pedra. Remove essa pedra de uma vez por todas. Deixa aquilo que está lá dentro ouvir a voz de Jesus. Quando a pedra foi removida, vamos ao texto. Então tiraram a pedra, finalmente. Jesus teve que convencer eles. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu agradeço porque tu me ouves. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou
gritou, voz alta, e disse: Lázaro, vem para fora. Pois o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, o rosto envolvido num pano. E disse-lhe Jesus: tirem as faixas e deixem ele ir. Aquilo que está morto, Jesus quer trazer a vida novamente. Quando nós olhamos para Jesus e removemos a pedra, nós estamos expondo para que a luz de Cristo penetre no mais escuro, no mais obscuro, no mais guardado da nossa vida. Eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia é que eu não estou nem aí. Eu não quero saber o que você escondeu e colocou a pedra em cima. Não adianta, Jefinho, não quero saber. Não me conta. Crente que quer saber muito da vida dos outros é estranho. É porque eu quero orar pelo irmão. Jesus sabe o que está aí dentro. Porque nós vamos cantar e nós vamos adorar. E eu vou chamar você aqui na frente. Mas eu só quero que venha aqui na frente quem está disposto a tirar a pedra. Porque senão não adianta nada. Aquilo que está lá dentro, Jesus vai falar: Lázaro, eu não sei qual o seu Lázaro, né? Mas ele vai dizer: Lázaro, vem para fora. Eu quero trazer de volta à vida aquilo que está morto aí. Eu quero colocar verdade aonde você recebeu mentiras. Eu quero jogar luz aonde você está guardando trevas. Eu quero colocar perdão aonde você está guardando ressentimento. Eu quero colocar amor aonde tem ódio. Eu quero mudar a história da sua vida. E quando você permitir arrancar a pedra e começar o processo da sua restauração, você vai ver que tudo aquilo que está perto de você vai ser transformado. Porque bendito é onde você pisa a planta do seu pé e é onde você toca as suas mãos. Bendita é a sua família, bendita é a sua casa, bendito é tudo aquilo que diz respeito a você. Sabe, às vezes as coisas não estão dando certo. Não estão dando certo, não estão dando certo, não estão dando certo. É porque você está olhando só para as coisas. E eu quero voltar ao conselho de Provérbios, quando diz assim: confia no Senhor, entrega para Ele tudo aquilo que você fizer, e Ele vai endireitar os seus caminhos. O que Deus quer fazer hoje? Qual é a proposta dEle? Endireitar os seus caminhos. Quantos querem ter os caminhos endireitados? Uau! Eu quero ter minha rota endireitada. Como é bom ter a rota endireitada. Às vezes a gente é contrariado nisso. Mas é uma contradição bastante satisfatória. Senhor, se tem que me contrariar, me contrarie. Se eu tenho que voltar atrás, eu quero voltar atrás. Se eu tenho que perdoar, eu quero perdoar. Se eu tenho que pedir perdão, eu quero pedir perdão. Eu quero ser livre de qualquer jugo. Eu não quero andar com um jugo pesado nas costas. É por isso que Jesus disse: vinde a mim todos. Sabe, aí a Ele. A gente está tão preocupado em guardar os segredos, os jugos, colocar as pedras, que a gente se esquece dele. E às vezes a gente morre de uma doença sendo curado dela. Porque Ele já levou, Ele já perdoou. Morre pobre sendo próspero. Morre debaixo de miséria, tendo a graça de Deus e a misericórdia sobre nós. Morre cedo, tendo a bênção da longevidade. Por quê? Porque tem uma pedra que a gente não permite que ela seja retirada de jeito nenhum. Você entendeu isso? Entendeu. Mas a pergunta mais contundente não é se você entendeu, é se você acredita. Você crê? Você crê o suficiente para remover a pedra e para deixar a luz de Cristo entrar na caverna, na gruta e mudar a sua história? Esse é o desafio. Esse é o desafio da mudança da sua vida e da sua história. Amém? A sua opção, continuar vivendo do jeito que você está, ou receber a graça de Deus, o poder do Senhor, e ter a sua vida e a sua história mudada e transformada. Eu quero ser modificado. E você? Aleluia.